Bom dia, boa tarde, boa noite, pessoal. Vamos agora estudar os exemplos das transformações gasosas, né? Na aula passada, nós vimos as transformações que são isotérmicas, isobáricas e isovolumétricas ou isocóricas. Lembrando que a transformação isotérmica acontece quando a temperatura é constante, isobárica quando a pressão é constante, e isocórica ou isovolumétrica quando o volume é constante. Lembrando das fórmulas, então a gente vai ter para uma transformação isotérmica, nós vamos ter pressão 1 vezes volume 1 é igual pressão 2, deixa eu usar outra canetinha, pressão 2 vezes volume 2, certo? Pressão 1 vezes volume 1. Isso aqui é para transformação isotérmica. Transformação isobárica vai ser quando a pressão é constante. Aqui, ó, temperatura constante. Aqui, pressão constante. Aí, qual a fórmula que a gente vai usar para isobárica? Vai ser volume 1 sobre temperatura 1 é igual volume 2 sobre temperatura 2. E a última é a isovolumétrica, ou isocórica, tem que memorizar os dois nomes, vai ser quando o volume for constante. E qual vai ser a fórmula? A fórmula vai ser P1 sobre T1 é igual P2 sobre T2, certo? Essas são as fórmulas que nós iremos utilizar nos exercícios que virão a partir de agora. Vamos lá entender como é que a gente responde as questões desse assunto. Primeiro exemplo diz assim: certa massa de um gás, lembrando que a gente vai anotando, né, o que for dito no enunciado, certa massa de um gás ocupa o volume de 8 litros. Então, veja, esse 8 litros vai ser o quê, ó? Vai ser o volume 1. Volume 1, 8 litros. Quando submetida à pressão de 2 atm, então pressão 1 é igual a 2 atm. E uma temperatura T. T1, ele não deu a temperatura, certo? Continuando. Que volume essa mesma massa ocupará quando estiver submetida à pressão de 2,5 atm e à mesma temperatura? Ou seja, essa questão é de uma transformação isotérmica. T1 vai ser igual a T2. Ele quer saber o volume, então ele quer saber V2. E a pressão P2 vai ser igual a 2,5 atm, ok? O que a gente faz agora? Vamos usar qual fórmula? P1 vezes V1 é igual P2 vezes V2. Quem é P1? P1 é 2. Quem é V1? 8. P2, 2,5 e V2 não tem, repetimos V2. 2 vezes 8, 16, é igual a 2,5 V2. Isola V2, vai ser igual 16 dividido por 2,5. V2 vai ser igual a 6,4 litros. Achamos o valor de V2. Respondemos a questão. Vamos para o próximo exemplo. Calcule a pressão exercida por certa massa de um gás. Então, ele quer saber
o valor de P1. O volume ocupado é de 4 litros. Volume ocupado, V1, 4 litros. A 20 graus Celsius, T1 é igual a 20 graus Celsius. Sabendo que se o volume passar de 6 litros, então V2 é igual a 6 litros. Na mesma temperatura, então, T2 vai ser igual a 20. Isso quer dizer que essa transformação é uma transformação isotérmica, em que a temperatura é constante. Essa massa exercerá a pressão de 0,5 atm. Então, pressão 2 é igual a 0,5 atm. Vamos lá, a temperatura é constante. Então, a fórmula vai ser P1 vezes V1 é igual a P2 vezes V2. P1 a gente não sabe quanto é, então repete. V1 é 4, P2 0,5, V2 6. 4P1 é igual a 0,5 vezes 6, vai dar 3. P1 vai ser igual a 3 dividido por 4. P1 vai ser igual a 0,75 atm, certo? Achamos aí a pressão. Próximo exemplo. Um recipiente adequado contém certa massa de um gás, oxigênio, a 27 graus Celsius. T1 é igual a 27 graus Celsius. Mas vocês lembram que o grau para a gente fazer os cálculos não é utilizado graus Celsius, e sim Kelvin. Então, para a gente transformar para Kelvin, somamos com 273, que vai dar 300 Kelvin, a qual exerce a pressão de 2 atm. Então, P1 é igual a 2 atm. E ocupa o volume de 10 litros. V1 é igual a 10 litros. Determine o volume ocupado por essa massa de gás. Então, ele quer saber o volume de V2, o valor de V2, de gás oxigênio, se ocorrer uma transformação isobárica. Isobárica é quando a pressão for constante. Ou seja, se a pressão 1 é 2, pressão 2 também vai ser 2. De modo que a temperatura se torne 47 graus Celsius. Então, aí a gente vai botar temperatura 2, 47. Como ela está em graus Celsius, nós iremos transformar para Kelvin. 47 mais 273. O que é que a gente vai fazer? 47 com 273 vai ser igual a 320. 320 Kelvin, certo? Vamos utilizar qual fórmula? Ela é isobárica, ou seja, a pressão 1 é igual a pressão 2. Vamos utilizar volume e vamos utilizar temperatura. Então, V1 sobre T1 é igual a V2 sobre T2. V1 é 10, T1 300, V2 não temos e T2 320. Multiplicando os meios pelos extremos, nós vamos ter 300 V2 é igual a 3.200 3.200. Vamos lá continuar, certo? O que é que a gente vai perceber? V2 é igual a 3.200
dividido por 300. V2 vai ser igual, que vai dar 10,66 litros. Achamos o valor de V2, certo? Próximo exemplo. A 27 graus Celsius, determinada massa de um gás ocupa o volume de 300 ml. Então, veja, T1, 27 graus Celsius, a gente transforma, mais 273 vai dar 300 Kelvin, 300 ml, V1 é igual 300 ml. Calcule o volume que essa massa ocupará se a temperatura se elevar a 47 graus Celsius. T2 é igual a 47 graus Celsius. Mais 273 vai ser igual a 320. Aí a gente vai observar, né, Kelvin? Sem que haja variação de pressão, ou seja, P1 é igual a P2. Nós vamos trabalhar com V e com T, porque é uma transformação isobárica. Vamos lá. V1 sobre T1 é igual a V2 sobre T2. Quem é V1? 300. T1, 300. V2, não sabemos. T2, 320. Multiplicando os meus pelos extremos, mas aqui dá para resolver aqui, ó. Fica 1. 300 dividido por 300, 1. É igual, ó, se dá 1, V2, 320. Multiplicando os meus pelos extremos, V2 vezes 1, V2. 320 vezes 1, 320. 320 o quê? ml, ok? Última questão, vamos lá. Uma determinada massa gasosa confinada em um recipiente de volume igual a 6 litros, V1 é igual a 6 litros. Está submetida a uma pressão de 2,5 atm. P1, 2,5 atm. E sob temperatura de 27 graus Celsius. T1, 27 graus Celsius. Quando a pressão é elevada a 0,5 atm, P2, 0,5 atm. Nota-se uma concentração no volume de 1 litro. V2, 1 litro, certo? O que é que a gente vai observar? Letra A. Qual a temperatura em que o gás se encontra? Percebam que a temperatura não foi alterada. Então, essa transformação é uma transformação isotérmica. Então, qual a temperatura? 27 graus Celsius. 27 graus Celsius. Que tipo de transformação ocorreu? Ocorreu uma transformação isotérmica. Espero que vocês tenham entendido. Qualquer dúvida é só perguntar. Beijão!